Olá, pessoal. Chegamos, então, à quinta aula do treinamento. Vai ser a última aula, tá? Que nós estaremos postando aqui. Vamos finalizar nessa aula o módulo básico. Hoje nós vamos ver algumas instruções que temos programada, mas a princípio, se você tiver interesse em continuar o treinamento, é só entrar em contato com a gente. Nós estamos para lançar o módulo avançado, tá? E se você tem alguma outra dúvida sobre o que aconteceu no treinamento, nas aulas, é só deixar um comentário aqui embaixo, mandar um WhatsApp pra gente, ou um e-mail tirando a sua dúvida, tá bom? Nessa aula vamos ter a correção do exercício D, teremos as instruções aritméticas e instruções de movimentação. E teremos o exercício E para fechar com chave de ouro o que você aprender aqui nessa aula, tá? O exercício D, que foi proposto, é que você criasse um bloco com o nome de relógio e você vai exibir em duas tags, a tag de hora e a tag de minutos, o que estiver sendo executado. Tudo isso controlado por uma chave retentiva, ou seja, é a que você aperta para ligar e para desligar, e tem que ser neste formato aqui, tem que contar 60 segundos, que vai ser convertido em minutos, a cada 60 minutos se converte em 1 hora, e quando chegar em 24 horas ele vai zerar dessa forma aqui para começar tudo de novo, tá? Então vamos lá para o Tia Portal fazer a nossa correção. Então, nesse exercício do relógio, eu já criei um bloco chamado relógio, igual o nome do exercício, do tipo FB. Já adicionei ele no OB1, no bloco main, e ele já criou aqui o DB do relógio. Aqui foi colocado, deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui foi colocado um contato, uma entrada associada ao I 1.0, com o nome de liga relógio, vai ser o nosso botão de liga e desliga, é retentivo. Ele está setando 1 nessa memória, e essa memória aqui vai dar início à contagem dos segundos. Esse bloco aqui é um bloco do tom, timer on. Ele conta para ligar. Então, eu defini como 60 segundos, e ele só vai setar 1 nessa saída aqui depois dos 60 segundos. Então, ele está agora em 40. Quando ele chegar em 60, ele vai setar 1 nessa saída, e esse contato que está associado a essa saída desse temporizador, ele vai fechar, vai dar um pulso nesse CTU, que é um contador crescente, e vai também setar um aqui nessa bobina de reset do temporizador. Então, esse bloco que está contando os minutos, a cada 60 segundos ele registra um pulso, que equivale a 1 minuto, já passaram 7, e ele também, esse pulso que vem do bloco dos segundos, ele vai resetar ele mesmo, porque a única forma do tom voltar a contar do zero é se você desligasse aqui, abrisse esse contato, interrompesse e cortasse a limitação da entrada IN. Como isso não vai acontecer em nenhum momento, você precisa usar essa bobina de reset para resetar a contagem. Então, ele vai contar os 60 segundos, vai registrar aqui 1 minuto e vai resetar para voltar a contar novamente. Nesse bloco dos minutos, a cada 60 minutos, ele vai contando. Quando passar os 60, ele vai setar 1 nessa saída aqui, e essa saída aqui vai dar um pulso nesse CTU aqui, que é o bloco de horas. Ele vai contar a cada 60 minutos, ele dá um pulso, que equivale a 1 hora, e também ele vai dar um pulso nessa bobina de reset, que é uma memória, tá? Não é uma saída física, então eu estou usando essa memória para resetar o CTU. Essa questão de resetar a memória, você poderia ter feito desta forma, ou então aqui, onde tem essa entrada aqui R, você poderia escrever minutos.q, que equivale à mesma coisa. Você estaria dizendo que quando a saída Q fosse para 1, setaria um reset nessa entrada aqui, tá? Dessa forma que eu coloquei para ficar visualmente mais explicativo. Então, quando ele contar os 60 minutos, ele vai dar um pulso, registrar 1 hora, e vai resetar o bloco dos minutos para voltar a contar do zero. O CTU aqui de horas, ele vai estar setado como 24, o PV, então ele vai esperar passar 24 horas. Quando passar as 24 horas, ele vai setar 1 na saída Q e vai dar um reset no próprio bloco. Aí, dessa forma, você vai ter aquele formato de 24 horas. Ele vai contar para 24 e depois ele vai voltar para 0, tá? E aí, dessa forma, o relógio, ele funciona automático. Se você quiser desligar, é só você vir aqui e modificar para 0. Ele vai parar as contagens e vai guardar essa informação, ok? Então, no Tia Portal, nós temos as instruções aritméticas, que são as instruções matemáticas, e elas executam uma operação que foi definida e vai executar essa operação entre os dois valores, que é o valor de entrada 1 e de entrada 2. As que mais são usadas é a adição, subtração, multiplicação e divisão. Ela vai pegar esses dois valores de entrada 1 e entrada 2, executar a operação que você definir aqui em cima do bloco e salvar o resultado em uma saída out, que precisa ser uma tag que você deve criar para armazenar esse valor, tá? Para você adicionar mais entradas, em vez de ser 2 valores, ser mais, você tem que clicar nesse símbolo aqui do lado para você criar mais, só que você só pode fazer isso nos blocos de adição e de multiplicação. De subtração e divisão você só pode fazer entre 2 elementos, tá? O mod, ele também é uma instrução aritmética, ele divide o valor da entrada 1 pelo valor da entrada 2 e salva o restante da divisão na saída out. Perceba que ele não vai salvar o resultado, tá? Ele não é um bloco de divisão, ele vai salvar o resto. Ele vai pegar
a entrada 1 dividir por 2 e não vai salvar o resultado, ele vai pegar o resto. Por exemplo, 7 dividido por 2 dá 3 e vai sobrar 1. Ele vai salvar aqui o valor de 1 e não o valor de 3. É esse valor que vai ser setado na saída out, que precisa ser uma tag que você tem que criar para armazenar esse valor, tá? O ABS é o valor absoluto, uma instrução, que ela vai gerar um valor absoluto a partir do número que foi inserido aqui no parâmetro in, e vai setar aqui o valor dentro do out, que é uma tag que você vai criar. Lembrando que valor absoluto, gente, significa a distância de um número até o número 0. Por exemplo, a distância entre 4 até o 0 é 4. A distância entre 2 e 0 é 2. Por isso que ele está setando aqui o número 2 no resultado, tá? Então, ele vai sempre ver a distância desse número que você inseriu aqui, de 0, e vai lançar dentro desse valor aqui que você colocar na saída de out. Se o número que você inserir que for diferente de 0, a saída out sempre vai ser um valor positivo. A instrução neg, ela vai negar o valor que tiver aqui inserido no parâmetro in, inverte o sinal e vai gerar o resultado aqui com um sinal negativo. É a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Então, aqui está sendo inserido 2, é a mesma coisa que fazer 2 vezes menos 1, que está saindo menos 2. Ele inverte o sinal, no caso de positivo para negativo. O inverso também é a mesma coisa. Se aqui fosse menos 2, a gente sabe que na matemática, se você multiplica menos com menos, ele dá mais. Então, se aqui fosse menos 2, o resultado seria um número positivo, tá? Porque a multiplicação que ele faz aqui dentro do bloco dele é por menos 1. Temos as instruções também de inc e de dec, que é incremento e decremento. A primeira, que é a função de inc, ela vai adicionar 1 no valor do parâmetro in-out, que é o que ela vai receber um valor, vai adicionar mais 1 e vai salvar. Nesse exemplo aqui, a gente tem um contato 1, a gente liga esse contato e ele vai executar esse bloco de adição. Aí está sendo somado 1 com 3, que está dando 4. Ele está pegando esse 4, incrementando 1 e salvando novamente no valor final, que está sendo 5. Já na função dec, ele vai decrementar 1 no mesmo parâmetro in-out, como se fosse uma subtração. Então, nesse mesmo exemplo, ele está somando 1 com 3, que dá 4, e está sendo salvo nessa tag de valor final. Ele está lendo essa tag de valor final, ele lê o valor 4, ele decrementa 1 e salva novamente como 3. Tem também as instruções de movimentação. A move, ela é uma instrução que serve para copiar elementos de dados para um novo endereço de memória. E os dados de origem, ou seja, de onde você está tirando as informações, eles não vão ser alterados com a movimentação. Você não está tirando de um lugar e jogando para o outro. É como se fosse uma cópia. Ele está pegando uma cópia do lugar de origem e jogando para o valor, para a tag de saída dele. Ele está copiando elementos de dados do endereço que ele está entrando aqui e está movendo para uma outra tag. Lembrando que as duas precisam ser do mesmo tipo, tá? O move, ele só faz esse tipo de cópia se as duas tags forem do mesmo tipo. Se aqui fosse int, aqui também tem que ser int. Se aqui fosse uma dint, aqui também tem que ser uma dint. Sempre do mesmo tipo para que ele possa copiar os valores aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, ele está pegando o valor dessa adição, que está dando 5, ela está como resultado, ele está pegando a tag resultado, que tem valor 5, e está copiando para a tag valor final, que também vai passar a ter o valor 5 depois de ser executada essa instrução. Temos também o move BLK e o move BLK, são duas instruções que servem basicamente para a mesma coisa. A diferença é a forma que elas são atuadas, que elas são executadas. A instrução move, ele tem um parâmetro chamado de count, que é esse de K. Ele vai determinar quantos elementos de dados vai ser copiado. Então, aqui você tem a entrada in, aqui, e a out. Você está copiando daqui para cá. E ele está dizendo aqui em count, você vai definir quantos dados serão copiados, quantos elementos, que aqui no caso são 3. Então, ele vai pegar 3 elementos dessa primeira array 1 e vai jogar na array 2. Ele define quantos elementos que estão sendo copiados. Agora, se essa instrução for interrompida, lembra que a gente viu sobre OB, e tem vários tipos de OBs, tem OBs de erro, de start, e tem um OB também de interrupção. Se acontecer essa OB entrar, porque houve alguma interrupção e ela entrar para executar o que está dentro dela, então essa instrução move, onde ela estiver sendo executada, ela vai ser interrompida. E aí o último dado que foi movido, ele vai ficar completo, mas ele só vai voltar a copiar de novo depois que essa OB é executada. Por exemplo, a gente tem essa linha aqui que está copiando 3 elementos da array 1 para a array 2. Se acontecer nesse momento que ele está copiando, ele está, digamos, copiando o elemento 2 e ainda vai copiar o 3. E acontecer uma interrupção e entrar um OB, ele vai parar de copiar, vai copiar até o 2, o 3 vai ficar do jeito que estava, e ele vai entrar com a OB de interrupção. Vai executar lá a OB, e depois que a OB terminar de executar, aí ele vai voltar, ele viu que ele parou no 2, aí ele vai e continua copiando, vai copiar o 3. Já essa instrução de K, o move BLK, ela acontece da mesma forma.
Ele vai copiar os mesmos elementos, só que a diferença é que ela vai concluir a cópia do seu destino antes da execução da OB de interrupção. Então, no mesmo exemplo, se a OB for executar, ele vai terminar a cópia antes da OB de interrupção executar, tá bom? Lembrando que essas duas instruções não podem ser usadas para copiar matrizes ou estruturas de arquivo de memória, que seja do tipo I, Q ou M, ou seja, entrada, saída e endereço de memória, tá? Tem a instrução field read e field write, podemos traduzir como leitura de campo e escrita de campo. A primeira instrução, ela vai ler o elemento de uma matriz. Aqui em index, você vai colocar a tag, a matriz que você vai querer ler, e aqui você vai dizer o índice. O índice é por onde ele vai começar a ler, o elemento que ele vai ler. Então, aqui, por exemplo, nós temos a tag acumulado, digamos que dentro dessa tag existem vários arrays. Ele está dizendo que é para ele ler o array de número 1, o índice 8, ou seja, o elemento 8, que está dentro aqui do acumulado. Ele vai trazer o valor que tiver aqui dentro para cá. Ele vai ler esse valor. Já a field write, ela vai escrever um valor dentro da matriz. Então, aqui nós temos a index, vai ser o endereço que você vai estar lendo ou escrevendo. Então, aqui ele vai estar escrevendo dentro de acumulado o valor 5 lá no array 1, no elemento de número 8. Então, aqui ele está trazendo o valor para ler, aqui ele está escrevendo o valor dentro desse elemento. E com isso que aprendemos nessa aula, as instruções aritméticas, você já consegue fazer esse exercício onde você vai desenvolver uma lógica para controle de produção. Nós temos uma esteira aqui, um processo com 3 esteiras, na verdade. A esteira A produz 50 peças por minuto, a B produz 150 peças a cada 5 minutos e a C 80 peças a cada 2 minutos. Digamos que tem um sensor aqui contando as peças, que vai contar quantas peças passam para poder fazer o controle. Então, você vai criar 3 tags, esteira A, esteira B, esteira C, e vai informar qual é a produção máxima que cada esteira poderá fazer no período de 1 hora. E você vai mostrar uma tag, também chamada de total, com o valor total da produção no período de um dia, de 24 horas. Então, só com as instruções matemáticas que a gente aprendeu nessa aula, ou a de movimentação, que serve para ajudar também, você consegue fazer a resolução desse exercício. É um exercício bem simples, tá? Se você vai ver que quando você for fazer, você vai usar mais os blocos matemáticos mesmo, não tem muito mistério aqui, é algo simples que você consegue fazer como foi ensinado nessa aula, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente e perguntar. Então, como eu falei, se tiver alguma dúvida, você entra em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail. Finalizamos aqui o módulo básico do curso. E lembre-se de consultar a apostila, que tem lá todos os materiais que foi dado nesse treinamento e mais. Está bem destrinchado lá para você conseguir ter um conhecimento melhor do que foi ensinado. E futuramente estamos aí pensando em lançar o módulo avançado. Então fique de olho e caso queira fazer parte da próxima turma do módulo avançado, é só entrar em contato com a gente.